Muito bem, estamos aí nos preparando para a live da Letícia Balsamão. A Larissa acabou de adentrar. Eu aprendi que se eu apertar no acenar, aí ele acena para vocês, ó. Gabriel Mendonça, promotor. O Gabriel Mendonça sempre quer participar do vídeo. Gabriel Mendonça estará com a gente semana que vem, tá? A Letícia acabou de chegar. Acenei, agora eu vou convidar a Letícia. Convidando a Letícia. Muitas pessoas já chegando. Opa, lá já tá. Olha a elegância da pessoa. Eu tô aqui Ei, parecendo um mulambo. Eu tô aqui parecendo um ah, mulambo. Ela tá toda. Olha, pessoa produzida no amarelo. Homenagem viu? ao Pintinho Amarelinho. Pessoa fantástica, entendeu? E eu aqui parecendo essa. Olha Ah, que cara que eu tô de rebordosa de barro. Como é que você tá, minha querida? Tudo bem com você? tô ótima, muito feliz de estar aqui com você. É uma honra Já está inenarrável. bombando. Já está bombando, hein? Já está aqui bombando. O pessoal chegando. Que alegria. A caravana É, de Pouso Alegre está entrando. Pouso Caravana Alegre de está BH. forte. O pessoal está Isso. forte já aqui em Caravana BH. de Brasília. Ó, caravana do Rio chegando. Ah, que delícia. Tá vendo? Eu achei que só minha mãe que fosse entrar. Minha mãe ainda não entrou. Mas é sempre, Olha, Letícia, a gente espera um pouquinho, porque são 19 horas em ponto. Então a gente sempre dá 1, 2 minutinhos e a gente vai conversando enquanto isso para desopilar, né? então deixa Letícia, eu ir você mandando falou aí beijo de. pro povo que tá entrando. Larissa Vai entrou. mandando beijo. Beijo, meu amor. Kelzinha, te amo. Que delícia, muita gente entrando. Olha E é só, não é isso. pintinho amarelinho, não. Sabe o que aconteceu? A Catarina, muito engraçada. Beijo, Cátia, mamãe te ama. Eu pedi para a moça que trabalha aqui em casa, a Sônia. Beijo, Sônia. Amanhã é aniversário da Sônia. Beijo, Sônia. Pedi para ela passar uma camisa minha branca. É a Catarina. Ah, não, mãe. Você vai na entrevista com camisa branca de trabalho? Aí eu falei assim, ai, então em homenagem a ela, eu botei a blusa do pintinho amarelinho. Eu vou começar aqui a te apresentar, Letícia. A Letícia, eu esqueci de pegar um mini currículo dela, mas eu vou lembrar aqui. Letícia sempre foi uma aluna diferenciada, uma pessoa que entendia Kelsen no primeiro semestre, entendia Enrico Pataro, Francesco Ferri. Você lembra disso? Em espanhol, essas tristezas, né? A gente voava nas aulas e essa menina entendia absolutamente tudo. Até hoje eu fico assim, eu tento entender, essa menina entendia no primeiro período do curso, ou seja, quase 5 anos atrás, né, Letícia? Pra gente não falar no quanto tempo a gente tem aí de primeiro período de curso. 5 anos atrás, 5 anos atrás. Mas sempre foi muito dedicada. Eu acho que você foi monitora, né, de ED. De E ED, vou falar com Filosofia do vocês. Direito. Olha aí, ED e Filosofia do Direito. E depois seguiu o caminho dos concursos. E Não, depois você vai depois de contar suas concurso. aprovações. Oi? Você fez Antes do mestrado, concurso, não é isso? mestrado, Mestrado na UERJ, em e teoria do direito, direito público. direito público, e depois caminhou para os concursos, que aí é a nossa Não, conversa, aí antes né? eu dei aula, fui dar aula na UFMG. Deu aula também, e aí Deus iluminou, você saiu da aula e foi fazer concurso público. Parabéns, né? É, é, mas assim, eu queria dizer que vocês vão ter a oportunidade hoje de ouvir uma menina que é Ah, obrigada pela honradez. extremamente. Pois é, é o combinado nosso. Mas é extremamente fora da curva. E, ao mesmo tempo, uma pessoa como todos nós. E Garro. E, de novo, não, né? Tava então bem a live.
Pronto. Agora vai dar, você vai ver. Mas agora vai dar. Estranhas. E a Letícia, você vai conhecer uma pessoa que é extraordinária, mas, ao mesmo tempo, como todos nós, toma cerveja, né? Agora eu gosto de vinho, porque na minha época eu tomava uma cerveja bem ruim que a gente tinha lá, era o que o dinheiro podia pagar. Era o que o dinheiro podia pagar. Não tinha nem corote, né, na nossa época. Mas essa foi a pegada, Letícia, desse projeto. A gente mostrar todos os perfis aqui, porque às vezes o aluno fica imaginando, ou então o neófito que está estudando, mas o cara tal, ele é o suprassumo, ele fala em 200 mil línguas, ele é um cara totalmente, eu nunca vou... E mostrar que a normalidade pode ser fora da curva, ou seja, você pode ser uma pessoa com desempenho diferenciado, desde que você se candidate a ser alguém, que você queira ser. Então, apesar de você ser uma pessoa fora da curva, você sempre foi uma pessoa humilde, tranquila de conversar, que dialoga, né? Então, esse ponto Alguém está pedindo aqui que está sem som. Estão falando que está sem som. Deve ser o seu. Eu estou... Me ouvem agora? Alguém está me ouvindo? Quem Ou tá... é só o Wagner que está sem... Eu estou sem som? Tem gente que está falando que está sem som. Voltou. Voltou. Voltou? Beleza, eu tirei aqui, para às vezes pode ser o fone de ouvido. A Sara falou que voltou. Vivi também, beijo, Vi, beijo, Ju. Beijo, Dani, falou que voltou. Ótimo. Deve ter sido algum mau contato aqui. A gente só tem que tomar cuidado para não aumentar demais o som, senão dá daqueles ecos, né? Minha cara, então vamos começar. Conta primeiro um pouquinho de onde é Letícia. Muito bem. E você agora é a senhora do destino aí, você que vai contar para nós. Conta para nós um pouquinho da Letícia, de onde a Letícia vem, para onde a Letícia foi e onde a Letícia quer chegar. Muito bem, Wagner. Queria muito agradecer seu convite, muito bacana a minha primeira live. Eu, para falar a verdade, já tinham me chamado para fazer live, mas eu ainda não tinha tido coragem. É coragem mesmo. E você me deixa muito à vontade, você é um amigo muito querido, então eu falei assim, não, com o Wagner vai ser fácil de fazer, né? Então eu te agradeço esse convite. E é engraçado que eu fiquei pensando assim, quando você me falou assim, fala sobre sua vida, sua trajetória, eu falei, gente, mas que coisa meio egocêntrica, eu vou falar da minha vida, isso aí vai interessar para alguém, será? E aí eu falei, bom, eu acho que né, a gente caminhou por alguma coisa e que se essa caminhada, esse percurso servir de inspiração para alguém, que seja ótimo, que seja válido. Né? Essa a ideia, Letícia, é exatamente essa a ideia. E aí eu queria só contar uma curiosidade antes, que acho que deve... seus alunos estão aí, tem o pessoal da minha família, minhas amigas aqui. O Wagner, gente, foi o responsável pelo nome da Catarina. Eu já te contei isso, né? Uma vez... eu estava lembrando com a Patinha Suando. A gente estava indo pela reta, né, lá da faculdade, passando pelas 4 pilastras, indo para a faculdade, e a gente ia ter prova, eu lembro, era prova de civil ainda. E a gente se encontrou na reta, e aí o Wagner, no meio da reta, me deu uma oração, a oração de Santa Catarina de Alexandria. E para mim, aquela oração, Wagner, eu não sei se eu já te falei, não foi só uma oração, na verdade. Aquilo lá para mim foi um rumo de vida, foi um propósito de vida, foi um lema de vida essa oração. Se transformou mais do que uma oração.
Porque ela fala uma coisa muito bonita. Ela fala assim, olha, eu quero ter sabedoria, ter conhecimento, ser aprovado em provas, não por vaidade ou para agradar meu pai, minha mãe, meus familiares, meus professores, mas para eu ser útil. Para eu ser útil a mim mesmo, a meus familiares, a minha sociedade, a minha pátria. Então, isso norteou muito a minha vida. Então, realmente, eu não sou uma pessoa extraordinária, quem dera, né? Se eu tivesse... Minha mãe brinca que falava assim, que meu irmão era inteligente e eu era esforçada. Então, acho que é por aí. Eu sou uma pessoa mesmo muito esforçada. Eu E... discordo de você. Você é fora da curva, mas você é uma pessoa gente boa, então não parece. Você fica, você não é pedante, isso é legal. Sabe assim, porque, sabe por quê, Letícia? A gente vê muitos alunos tentando se espelhar em pessoas que já estão prontas. E aí fica assim, eu sim. nunca vou ser assim. Só que elas têm que entender que a gente é uma construção, né? É esse o grande sentido, é uma construção. Assim. E você sempre foi extraordinário. Pô, eu não estou de brincadeira, essa mulher entendia a Kelsey na primeira aula. A gente estava lá voando, a gente não estava entendendo nada, pai do céu. Fabiana falava, meu pai, onde isso passa? Pirâmide. Eu falei, mas que pirâmide é essa que é pendurada, não é de ponta cabeça? Aí ela vinha, explicava pra gente, acabava. Mas ao mesmo tempo mostra que o conhecimento não tem que ser acompanhado de uma condição pedante, né? Não. Igual nós tivemos um exemplo aí do desembargador que fala várias línguas, né? Quando vai discutir com a pessoa, não é isso, né? Não é esse o universo do direito. O universo do direito também pode ser simples, também pode ser legal, mesmo que a pessoa seja uma pessoa extraordinária. E eu acho que essa é a grande questão. Obrigada. E então eu acho que isso foi uma coisa que guiou muito a minha vida, assim, fazer o que gosta, não por vaidade, por egoísmo, mas para ser útil, né? Para ser útil para as pessoas, eu poder estudar e contar para um colega, olha, eu entendi, Kelsen, vem cá, deixa eu te contar o que acontece, né? Poder disseminar o conhecimento e tudo mais. Então, bom, deixa eu contar então o que aconteceu. E uma coisa assim que eu poderia contar assim, da minha história de vida, que eu acho que é a base de tudo, é que eu peguei uma coisa muito boa do meu pai e da minha mãe. O meu pai é uma pessoa extremamente disciplinada, focada, tem um ótimo planejamento para tudo. E a minha mãe é uma pessoa de muito amor, muita fé, muita humildade. Então, é um casamento perfeito, né? Então, eu consegui aproveitar essas duas coisas dos dois, no meu estudo e na minha vida pessoal. Então, desde para passar em vestibular, quanto nas provas, quanto depois para estudar para o mestrado, para o concurso, eu fazia exatamente isso. Eu me planejava, me organizava e fazia aquilo de coração. Sabe aquela coisa, tudo que fizeres, faça com o coração, né? Então, se você está ali fazendo um arroz, põe sazon, né? A gente brinca, põe o seu Você coração colocava a ali. alma, né? E isso é muito legal, porque estudar a letra em si é morta, né? Quem vivifica é o espírito. Então eu acho que é muito legal o que você falou agora aí. Porque as pessoas às vezes ficam pensando, Letícia, e isso é um problema muito grande na sociedade hoje em dia. Ah, eu quero fazer o concurso tal porque paga X. Se você só olhar o salário, você não vai buscar felicidade, você vai buscar qualquer coisa, né? Vai buscar um salário que traz cerveja, cai uma coisa, não é. A gente sabe que é botar a alma no que a gente faz que dá alegria todo dia, né? Olha que legal. A Exatamente. Conceição acabou de entrar aí, ó. E no dia que o Cassiano foi entrevistado, a minha live caiu na hora que ela estava entrando. Eu não consegui Ah, responder para que ela. legal. Então eu queria mandar Beijo um para beijo para a você. Conceição aí, ó. Um beijo, Conceição. Então, mas E eu acho você é que... de que cidade, Letícia? Para quem não te conhece, se apresenta aí. Então, eu sou de tantos lugares, né? Eu nasci em Montes Claros, mas morei muito pouco em Montes Claros. Com 2 anos, a gente foi para Varginha. Em Varginha, eu fiquei até os 6 anos de idade. Depois, eu fui para Pouso Alegre. Aí, fiquei em Pouso Alegre até os 18 anos. Fiz o cursinho lá, fiz a escola lá, né? E de Pouso Alegre, fui para Viçosa.
De Viçosa fui para o Rio, do Rio vim para Belo Horizonte para Brasília, e Brasília voltei aqui para Belo Horizonte, né? Mas aí é isso que eu estava te falando, assim, estudar é o que você falou, assim, qualquer um, se tiver uma boa vontade, não precisa ser brilhante, qualquer pessoa pode estudar e conseguir alguma coisa. E tendo isso, assim, estabelecido, faz um cronograma do que você vai estudar, né? Lá na nossa república, né? Lá em Viçosa, era muito legal, porque a gente se respeitava muito, cada um tinha um jeito. E o meu jeito, as meninas já sabiam. Eu estudava, ia para... Tinha meus horários de estudar, tinha meus horários da aula, chegava da aula, tchau, gente, vou dormir. Às vezes elas ficavam lá conversando e tal, nunca, né? E eu dormia, não tinha isso. Chegava fim de semana, a gente quebrava tudo. Então, até isso eu tinha A um Luciana que eu cronograma, diga. né? Work hard, play hard. Então, até nisso você tem que se programar. Você tem que se programar que horas que você vai se divertir, que horas você vai estudar, né? E a vida é assim. Então, a faculdade foi assim. Foi o tempo inteiro muito programado, com muita disciplina, né? E eu acho que é isso que é a normalidade, né? Você conseguir ter um desempenho fantástico nos estudos. Eu sempre brinquei que eu ficava assim, como é que essa menina consegue, gente? Ela vai para as festas, tudo, tira só o notão. Mas assim, a gente percebe que é o quê? É tudo uma conjuntura, né? A pessoa se dedica, a pessoa consegue, além, né? Óbvio, a gente não está conversando com uma pessoa mediana. Isso aí é fato. Antes que alguém fale, mas você entrevistou uma pessoa, sim, fato. Mas eu acho legal do que você falou, que não importa o que você seja, importa que você se dedique. E é isso que as pessoas têm que entender hoje. Porque às vezes as pessoas usam, Letícia, a capacidade do outro como uma desculpa. Eu não vou nunca nem tentar porque ela é uma pessoa diferenciada. Até o Wagner falou que ela é diferenciada. A Letícia mesmo falou que... Sim, a questão não é essa. A questão é que se você é diferenciado e é organizado, você se sobressai. Mas se você é uma pessoa que não se acha diferenciado, mas você se dedica, você vai se sobressair também. Essa é a grande questão. Né? Essa é o grande mote, né? Eu acho que é a grande jogada. Você fala que eu amo filosofia e os grandes pilares da filosofia é a temperança. A virtude está no meio, né? Então você tem que ter uma disciplina onde você pode ter horas de estudo, horas de diversão, hora de descanso, que é muito importante. E é uma coisa que eu sempre fazia. Então eu tinha o meu horário de estudar, meu horário de dormir, meu horário de rezar, meu horário de ir para festa e beber todas. Então eu falo assim, eu aproveito a vida muito bem, porque todos esses pilares são muito importantes. A família, você tem que ter o momento de aproveitar a família, tem que ter o momento de lazer. Então, tudo isso é uma conjunção que você tem que saber equilibrar, né? E aí foi isso. Então, a minha faculdade foi muito... E uma coisa que eu queria falar para o pessoal, para os alunos, é assim, fazer as coisas que você... Descobre o que você gosta, o que faz os seus olhos brilharem, né? O que te dá tanto prazer? O que você está fazendo aqui? Será que você está indo lá só decorar e fazer prova? Descobre o que faz mesmo, assim... E você sabe, sempre foi o que fazia meus olhos brilharem era a filosofia do direito, a filosofia. E aquilo me dava muito prazer em estudar, muito, muito. Então, eu fazia com todo o coração. E se concentrar nas coisas é muito importante. Eu acho que hoje em dia deve estar muito difícil, porque tem celular, tem não sei o quê, tem os jogos. Mas na hora que você fala, olha... Aí as pessoas me perguntavam, mas Letícia, você estudava muito? Você estudava o dia inteiro? Eu falei, não. Eu estudava, sei lá, no máximo, quando era muito, 4 horas por dia.
Aí Mas vem a quando eu parte que ela estava zomba da gente. estudando, Então você, como eu, que tinha que estudar 300 mil anos para poder entender a matéria, não se sinta zombado com a Letícia. Ela está dizendo, mas é verdade. Aí é a parte que ela é diferenciada. Então você tem que saber que eu e você, nós temos que estudar mais tempo. É isso que eu sei, mas é isso que eu acho legal, Letícia, que eu sempre falo assim, os alunos conversam muito comigo, ah, você tem isso. Não, os meus amigos, assim, é até interessante o pessoal saber que a gente lá na UFV, a gente era muito próximo e muito distante. É engraçado isso. Por exemplo, a Letícia, eu via ela na sala de aula. A gente, durante o dia, quase não convivia. Mas era uma convivência densa, né? Eu achava isso legal, como é que a gente todo mundo se embolava ali, né? E muita gente me pergunta assim, mas você tem facilidade? Eu nunca tive facilidade na minha vida, eu sempre tive dificuldade de entender. Só que aí eu tinha que compensar. Aí, o que todo mundo lia uma, eu lia duas. Isso aí eu nunca tive problema com isso, né? Em cada uma um tem um hora a coisa ritmo. melhora. E assim, não interessa, cada um tem um ritmo, cada um tem que descobrir, eu acho assim, tem que descobrir o que você tem facilidade e o que você não tem. Porque aquilo que você não tem, é claro que você vai ter que se dedicar mais. E outra coisa, entender métodos. Por exemplo, um método que me ajudava muito nos estudos era fazer esse cronograma. Então, eu dividia o dia assim, olha, eu vou estudar tal matéria por 2 horas, tal matéria até 2 horas. Naquele momento, eu fechava a porta E e estudava. acabou. Não falava com mais ninguém. Eu ficava concentrada, a concentração 100% naquilo. E aí, então aí você está ali concentrada e fazendo o que é necessário. Agora, não interessa se você precisa de mais, se você leva 5 horas ou leva 2 horas para entender uma coisa. O importante é você começar e se concentrar, né? Porque enquanto você está tentando e está começando, tem gente que nem tentou. Então, você já está na frente, né? Uma coisa que eu sempre ouvi quando a gente faz concurso é o seguinte: a fila está ali. Se você entrar, uma hora você chega. Uma hora o pessoal sai da sua frente. Na fila, então entra na fila, uma hora você vai. Agora, o seu ritmo, não se preocupe, o seu ritmo, cada um tem um ritmo, cada um tem uma forma, mas tenta ver qual é a sua facilidade de entender. Por exemplo, uma coisa que eu sempre fiz era anotar. Eu não tinha memória só visual e só auditiva, porque a gente tem vários tipos de memória, né? Então, tem a auditiva, tem a visual, a auditiva. Eu tinha que escrever. Então, eu tinha que, para eu prestar atenção na aula, eu tinha que anotar. Então, eu fazia umas anotações lá, meio doidas, mas eu estava ali anotando, porque eu estava ouvindo e anotando. E mesmo estudando por livro, eu tinha um monte de fichário, eu tinha coloridos, que eu canetinha colorida, então eu ia anotando. Porque quanto mais você usar essas técnicas da memória visual, memória auditiva, né? Isso vai agregando, né? Então eu acho, tenham disciplina e façam as coisas com foco, concentre. E faça com coração. E é o que você falou assim, gente. Khalil Gibran, um filósofo, poeta maravilhoso, fala: olha, todo trabalho é vazio, exceto se for com amor. Então, você está ali estudando, estude com amor. Não vai, que droga, vou ter que estudar direito comercial. Você precisa daquilo. E é interessante que esse amor vai crescendo, né, Letícia? Conforme você vai se dedicando. Eu sei porque a gente da nossa turma, praticamente cada um seguiu uma área do direito. Você é do público, eu sou do civil, Daniel é penalista. Então, assim, a gente tem, o Cassiano gosta do direito de trabalho, hoje trabalha com cartório, né? Mas, assim, a gente vai se aproximando e aquilo vai ficando... É como se fosse conhecer uma pessoa, como se fosse um namoro, né? A gente vai conhecendo, vai aproximando e vai ficando cada vez mais aprazível pra gente. Eu acho que você tocou num ponto muito legal, porque as pessoas desistem muito antes de começar. É o que você falou, a pessoa nem entra na fila e tá reclamando que a fila não tá andando, né? E só reclama. E uma coisa que eu também acho que é fantástica, assim, por exemplo, nossa, você pede a Deus, deixa eu tirar uma nota boa na prova, Deus, me faça passar no concurso. Às vezes, o universo, tô falando Deus, mas assim, o universo, ele vai te dar oportunidade.
Se ele está te dando a oportunidade de você ter 1 hora de estudar, pega essa oportunidade e estuda. Estuda com prazer, estuda com o coração, estuda com a alma. E com esse pensamento, assim, de eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero aprender, né? E então, assim, é muito bonito tudo isso. Na hora que você vai colocando isso numa perspectiva muito maior, a coisa vai fluindo, ela flui, né? Ela vai fluir. Então, você tem que ter disciplina, tem que ter organização e fazer as coisas com o coração, que aí, olha, é 2 mais 2. E não dá 4, dá 5. O mais legal é isso. Letícia, não, o tempo voa aqui. Já Como é quantas que horas? foi assim? Não, já temos batendo um tempinho bom ainda, mas já estamos chegando na metade do nosso tempo total. Eu só estou na introdução. E eu aprendi que esse trem aqui, ele derruba a gente, ele não te avisa, ó, eu vou cair, não. Ele só tu fecha assim e te avisa. Mas aí eu tô sempre olhando ali no reloginho. Como é que foi o momento em que você falou assim, agora eu quero fazer um concurso público? Porque você falou que primeiro deu aula, né? Alguém pergunta se quanto tempo de live, tem 25 minutos já. Eu queria saber, assim, quando foi que você falou assim, agora eu quero um concurso público? Tá, vou contar, então, como é que foi o fim, assim, como é que foi essa trajetória profissional. A gente estava em Viçosa, né? E aí, por conta de muitas greves e aquela coisa tal, atrasou, a nossa formatura atrasou. E eu sempre tinha na minha cabeça o quê? Eu sempre gostei muito de estudar filosofia, adorava estudar filosofia, essas coisas todas, né? E estava muito por dentro de tudo, eu lia tudo que aparecia na minha frente, eu lia. E aí, eu queria fazer 2 coisas quando eu estava para formar. Eu queria fazer a prova do mestrado em Direito Público da UERJ e queria fazer a prova da UFMG. A prova da UERJ foi muito bacana porque, gente, uma coisa que vou contar uma coisa. Eu nunca olhei número de concorrentes. Nunca soube fazer a prova, nunca procurei saber, nossa, quantos % de chances que eu tenho. Não interessa, não interessa. Vai lá e faz. Porque depois eu fui descobrir que a prova da UERJ, os meus concorrentes, se eu tivesse olhado, eu ia tremer nas bases. Então, eu tinha essas 2, plano A e B, mestrado na UERJ, mestrado na UFMG. E me preparei muito para a UERJ, porque eu tinha um amigo na UERJ que já estava estudando na UERJ o direito público. É o Thomas Bustamante, muita gente deve conhecer. O Thomas, um cara, ele é extraordinário. E o que foi legal é que eu peguei a bibliografia da UERJ e falei, bom, eu tenho que ler toda a bibliografia da UERJ. Ok, agora eu vou fazer um plus. Thomas, amigo querido, o que você está estudando aí no seu mestrado? O que vocês estão lendo aí? Wagner, ele me passou o que ele estava estudando no mestrado. Então, esse é o plus, entendeu? Eu saí do mediano como? Correndo atrás. Não veio uma luz divina na minha cabeça, não. Eu liguei para o Thomas, o que vocês estão estudando aí no mestrado? E fui devorar. Peguei nem sei como que eu achei o livro do Alexis, Direitos Fundamentais, não tinha tradução em português, e devorei o livro, devorei. Então, assim, estava fora da bibliografia da prova. Mas eu falei assim, bom, o meu diferencial vai ser esse. E aí, beleza, fui fazer a prova da UERJ. A gente nem tinha formado ainda, porque a prova foi em fevereiro, a gente só foi formar. É verdade, agora eu tô lembrando aqui, tô puxando da cabeça você fazendo prova, você contando pra gente. Eu tô lembrando disso aqui agora. Então eu fui fazer a prova sem formar, mas eu tava assim, tão entusiasmada com o negócio, era tanto amor, tanto, sabe? Eu falei, gente, é isso que eu quero. E eu estava encantada com a UERJ. Na época era o Barroso dava aula, Luiz Fux dava aula, Barbosa Moreira.
Celso Albuquerque. Falei, é lá que eu quero ir. E o pessoal não sabe, Letícia, nós formamos em maio, né? Porque você falou fevereiro, só para situar o pessoal, nossa turma é desmaiando no grau por causa de greve, e a gente formou em maio. Mas diga lá, eu tento ficar caladinho aqui para não atrapalhar. Ah lá. Aí fui fazer a prova na UERJ, né? Escrevi. Eram 3 questões, escrevi. Passei na prova. E cadê o diploma? Eram 10 vagas. Eu fui a única mulher que conseguiu entrar. E não tinha diploma. Como que eu ia fazer o mestrado sem o diploma, né? Aí foi um fato muito curioso, que aí eu cheguei no diretor, na época era o Celso Albuquerque de Mello, um cara fantástico. Aí eu fui lá conversar com ele. Ô, professor, passei na prova, tal. Eu lembro que estava na minha banca o Barroso. O Barroso falou, olha, sua nota foi a melhor nota. Aquilo me marcou muito a minha vida, foi muito bacana. Imagina o Barroso falar, olha, sua nota... Você fechou. Quem não associou a palavra Barroso com quem é o nosso ministro do STF, tá? Luiz Roberto Barroso. Foi meu professor. Aí eu cheguei para o Celso Albuquerque, imaginei, uma menina, tinha acho que 21 anos, 22, cheguei ele um velhinho, né, fumando cachimbo. Aí ele virou para mim e falou assim, e eu assim, professor, o que eu faço? Eu não tenho diploma, porque era pré-requisito, né? Eu não tenho diploma. Ele, minha filha, se você passou nessa prova, eu lá quero saber de diploma. Faz qualquer papel aí que eu assino. A prova era tão impossível, que era uma prova muito difícil mesmo. Ele ficou tão assim, boquiaberto de eu ter passado, que ele... Que diploma! E olha que curioso, o meu plano B, que era aqui a UFMG, eles não deixaram eu fazer a inscrição. Então eu não tinha Quem perdeu foi a FMG. Tem que informar pro Thomas aí que quem perdeu foi a FMG. Mas, ô Letícia, então, e aí você seguiu essa carreira, esse lado aí do mestrado? Aí eu fui fazer o mestrado, porque eu achava que a minha vida era só acadêmica. Eu nunca tinha pensado em concurso na minha vida. Eu achava que a minha vida ia ser acadêmica, porque eu adorava estudar, adorava escrever. Desde a faculdade eu já escrevia muito, então é uma dica que eu dou para os alunos. Gente, quando vocês gostam de um tema, escreve. Manda para as revistas. Se publicar, publicou. Se não publicar, próximo, escreve outro. E isso contou muito para mim, deixa eu falar para vocês, tanto para o mestrado quanto para o concurso, porque isso vale ponto. Então, quando eu fui para o mestrado, isso contou muito, tanto para o concurso. Então, assim, façam, escrevam. E aí, então, enfim, eu só achei que eu ia para a vida acadêmica, porque eu adorava escrever, adorava monitoria, dei monitoria a minha vida inteira, né, de filosofia, dava monitoria de introdução ao estudo do direito, e fui fazer o mestrado. Aí, estava lá no mestrado, aí durante o mestrado, uma delícia o mestrado, nossa, eu sonho fazer mestrado na UERJ, foi uma coisa mais incrível, assim. E eu lá com o pessoal... tudo muito legal, a gente sentava nos botecos, fui na casa do Barroso, do Luiz Roberto Barroso, eu sentava no boteco com o Daniel Sarmento, a gente trocava ideia, fui fazer, o Ricardo Lobo Torres me chamou para fazer parte do Laboratório de Direitos Fundamentais, a gente escreveu um livro juntos. Então, assim, eu estava com 21 anos, a única mulher no direito público, eu estava na nata da nata, né? E aquilo assim, mas aquilo nunca me subiu, assim, eu estava ali querendo contribuir. Sempre foi esse meu propósito, né? Como Santa Catarina de Alexandria, contribuir. E aí teve outra situação muito legal, que lá na UERJ tinha bolsa de estudos. Então, porque a outra coisa, planejamento financeiro, eu não tinha dinheiro, né? Então, eu fui concorrer à bolsa de estudos. E aí tinha uma bolsa de estudo que era para todo mundo, que era R$700. E tinha uma outra bolsa de estudo que era o aluno nota 10. Essa bolsa de estudo era R$1.000. E era uma grana boa, isso em 2002. Então, era um dinheirinho bom. E para eu
conseguir essa bolsa, tinha 2 pré-requisitos. Eu tinha que tirar A em todas as matérias durante todo o meu curso e tinha que dar aula de graça. Eu falei, ok. Aí fui eu lá dar aula na UERJ, na graduação da UERJ. E sabe qual matéria que eu fui dar? A matéria do Luiz Roberto Barroso. Então, Nossa Senhora, hein? a responsabilidade. A responsabilidade. Olha a responsabilidade. Mas eu precisava do dinheiro. E aí foi isso, dedicação, e assim, eu não posso perder, eu tenho que manter, eu tenho que tirar A, e tenho que dar aula. E foi assim, e foi indo. Aí, antes de eu terminar... Ô, gente, é água, tá? Que tem na garrafinha dela aí, é água. Só informando o pessoal, é água, tá bom? É só para informar, porque o pessoal, né? Fica aquela dúvida nos usuários, vai o que tem na gente que vai canequinha. achar que é outra coisa. É água, é água, é água. Aí, antes de eu terminar o mestrado, abri o concurso para professor na UFMG, que é outro caso muito engraçado, que pouca gente sabe. Antes de terminar o mestrado lá no Rio, eu vim fazer prova para professor de Introdução ao Estudo do Direito e Filosofia do Direito aqui na UFMG. Mas olha que engraçado. Aqui o departamento de Introdução e Filosofia, que é o que eu amo, é junto com o Direito do Trabalho. Olha que coisa meio sem noção. E a prova ia cair tanto matéria de Introdução e Filosofia quanto matéria de Direito do Trabalho. Aí eu vim fazer a prova, peguei o ônibusão lá, vim fazer a prova. Aí, menino, quando eu cheguei, um monte de candidato da área trabalhista com código. Eu nem sabia que podia usar código. Código? Que código? Que código? Existe código trabalhista? Essa é a Letícia. Aí vim fazer a prova. E sabe como que era a prova aqui, o concurso para professor aqui? Era uma banca, eram 3 professores, metade, 2 eram da Introdução ao Estudo do Direito e um da área trabalhista. Aí tinha lá um trem igual bingo, sabe? Que tem as bolinhas que ficam rodando. Aí eles tiram uma bolinha, olha lá no papel, na lista lá, qual é o tema que foi sorteado, você tem que escrever. Senta e escreve, 4 páginas. Você tem 2 horas para escrever. Aí eu falei assim, e tinha tema tanto trabalhista quanto de introdução. Adivinha o que caiu? Trabalhista. Trabalhista. Essa é para dar dificuldade, tem que dificultar de vez, né? Cai trabalhista. O pessoal tá fazendo bingo aqui se é vinho ou água. É água, tá, gente? Eu vi. Ela mostrou assim, não pode, porque senão a gente dá problema com o Instagram. O Instagram vai vetar a gente. É água, é água. É água. Agora, às vezes, transforma-se água em vinho. Vamos lá. Ah, pois é. Abafa o caso. Aí saiu, lembro até hoje. Sabe qual que foi a pergunta? Não era pergunta, era tema, né? Alterações do contrato de trabalho. Escreva 4 páginas sobre alteração do contrato de trabalho. Você tá coquel, sim, na resposta, com certeza, entendeu? Vai, Alexi. Olha, eu não sei o que eu escrevi, não, mas eu escrevi igual uma doida. Eu falei, olha, vou botar tudo que eu sei. Tudo que eu sei de introdução. Gente, é uma outra dica que eu vou dar. A base é muito importante. Não interessa, sabe? É como construir uma casa. Se você tem um alicerce sólido, que são os princípios, que são, né? Isso é a base. O resto, vamos dizer, é o telhado. Então, e o que você vai escolher, se é eleitoral, se é penal, se é civil, isso aí é a fase de acabamento. Então, tem uma base boa, porque o resto vocês conseguem. O que aconteceu? Eu escrevi 4 páginas sobre alteração do contrato de trabalho, usando todo o meu conhecimento de base teórica, e tirei primeiro lugar. Perfeito. Eu acho que tive alguma ajuda, acho que desceu aqui o Kelsey desceu. Não, mas não Letícia, você acabou de falar, é a base. É a base. Então, assim, o pessoal acha que você aprender a fazer o telhado é muito bom. Não é. Você tem que fazer uma base boa. O resto você consegue fazer, exatamente. Isso é muito legal o que você falou, porque... Diga lá. E é muito engraçado isso, porque todo mundo ria de mim. Quando eu
eu cheguei na AGU, todo mundo ria de mim, que eu falava que eu dava aula de introdução ao estudo de direito, que eu dava aula de filosofia, todo mundo assim, que bobagem isso. Eu falei, peraí. Todas as decisões do STF, as decisões difíceis, os hard cases, eles vão para onde? Para onde? Para a base. Eles caminham nesse Se você sentido, não né? tem uma base boa, se você não sabe somar 2 mais 2, como é que você pode ser um engenheiro e construir um prédio? No direito, a mesma Muito bom. coisa. Tem uma base boa, gente, que o resto como é que eu falo? É o refinamento, né? Aí, enfim, passei na prova. Fui dar aula, sem terminar o mestrado. Fui dar aula lá, pegava ônibus. Toda semana eu saía do Rio, porque eu ainda não tinha terminado as aulas no Rio. Pegava ônibus meia-noite para vir para Belo Horizonte dar aula às 7h30 da manhã. Então, o pessoal ralou também. E não tinha carro, tinha que subir toda a Amazonas a pé no escuro para chegar lá. Então, dava aula no FMG, fazia o mestrado. Aí, que aconteceu? Eu dando aula lá aqui na UFMG, e eu dava aula de introdução ao direito e sociologia jurídica, que eram matérias que eu amava. Eu falei, gente, que delícia, eu vou dar essas aulas que eu tanto amo. Só que eu sempre fui uma pessoa muito prática. Porque, é assim, eu estou estudando isso aqui vai me servir para quê? Né? Eu acho que a gente tem que contextualizar. Tudo que você está estudando, está aprendendo, ensinando, você tem que contextualizar. Para que eu estou aprendendo isso? Você veio dar aula junto com a Fabiana, então. A Fabiana já estava no FMG nessa época? Fabiana, acho que já. Já, porque ela saiu no meio do nosso curso, não foi? Tava. Não, Teve o negócio da não lembro Itália, depois ela Fabiana, voltou. não, acho que ela estava fazendo Não? ela estava fazendo alguma coisa fora. É só para o pessoal situar, a Fabiana foi nossa professora de filosofia do direito, introdução, né? Eu era Uma pupila. viagem, Jesus, Pai do céu, quanta viagem. Tô lembrando das aulas de manhã. A gente chegava cedo na aula, ela não ia. Fabiana! Eu dei Se aula estiver para nos ela. ouvindo, nós estamos bravos com você que ainda até hoje. Eu dei Você aula dava pra aula, ela. exatamente. A Letícia deu aula pra gente. Olha que doideira. Teve, E a aula era boa, tá? Muito boa. Teve um período lá que ela não podia dar aula, eu fui dar aula. Na graduação, eu fui... enfim. Não, você chegou a cobrir ela na nossa sala também, Letícia. Eu lembro de você falando algumas coisas lá pra ela. Eu falei, gente, vamos ouvir porque a Letícia entende isso aí. Temos que entender isso aí, que a gente, pelo menos, a gente entende ela. Isso é importante, porque a gente não entendia. Na nossa época, as propedêuticas eram muito maltratadas, né? Como são ainda hoje, né? Eu acho que... Mas aí você ficou nessa loucura. BH, essa ponte aérea, BH, Rio, de ônibus, mas era ponte aérea. De ônibus. O dinheiro que eu... Olha pra você ver, né? Como que eu nunca pensei em dinheiro. A Dani, minha prima, ela falava isso pra mim, Letícia, você nunca se preocupou com o que você ganhava e, assim, nunca faltou. Porque eu sempre fui muito simples, enfim. Mas eu não me preocupava. Mas o dinheiro que eu ganhava na UFMG, porque eu era professora substituta, eu não pagava o ônibus que eu gastava. Mas vinha. Aí, eu dando aula de introdução ao estudo de direito, sociologia, eu tinha muita necessidade de dar exemplo para os alunos. Então, eu estava dando uma matéria e eu queria dar um exemplo. Como que isso se aplicava na prática? Porque eu acho que isso é muito didático. Fazer a pessoa visualizar a aplicação prática daquilo. E os meus exemplos eram assim, olha, na Alemanha teve um caso do anão que saltava no circo pelo canhão. Nos Estados Unidos teve não sei o que lá. Meus exemplos eram todos assim de livros. Exemplos todos assim teóricos, na verdade, porque eu nunca tinha vivenciado aquilo. E aí eu senti que assim, que eu seria uma professora muito medíocre se eu não tivesse a prática. Mesmo que as minhas matérias fossem matérias zetéticas, como a gente fala, né? Matérias filosóficas. Então, eu senti muita necessidade. Falei assim, eu não quero... Se o meu sonho é ser professora, eu não quero ser uma professora medíocre. Eu preciso dar exemplos. Olha, gente, eu fui lá fazer uma audiência e aconteceu isso, isso e isso. Eu não conseguia dar esse tipo de exemplo.
porque eu não tinha essa vivência. Aí eu falei assim, bom, eu preciso atuar, eu preciso ter a prática. E onde que eu vou buscar a prática? Eu já tinha tido experiência em escritório particular. E não foi muito meu perfil. Aí eu falei assim, bom, vou ter que me render ao concurso, que é uma coisa que eu nunca pensei em fazer na minha vida. Porque imagina uma pessoa que só estuda filosofia do direito, só estuda essas coisas, viagem na maionese. E aí tem que fazer uma prova fechada. Eu tinha pavor de prova fechada. Eu tinha pavor. Porque todas Sabia estão certas e todas estão erradas, né? Sabia A que eu fui gente lê... reprovada no pré? Eu fui reprovada no pré-primário por causa disso. É sério. Tinha 3 quadrinhos para contar uma historinha. Fui aprovado no pré. Foi, porque eu não conseguia contar, porque a minha cabeça ia tão longe. Não, eu não queria contar só aquilo. Eu não queria restringir só aquilo. Então, para mim, a minha grande dificuldade era a prova fechada. Mas eu falei assim, bom, eu não gostei da advocacia privada. Se eu vou fazer concurso, então, peraí, vamos fazer concurso. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Nisso, eu terminei o mestrado e falei, bom, e agora? Como que eu estudo para concurso? Se eu tenho pavor de prova fechada, se eu tenho pavor de estudar uns trem comercial, penal, eleitoral. Túlio Ascarelli, hein? Para quem gosta de Técio Sampaio e depois ter que estudar Túlio Ascarelli, é uma tristeza. Aí, Wagner, aconteceu uma coisa muito bacana, que eu acho que é uma coisa que eu queria contar para todo mundo. Imagina, eu estava lá na UERJ, conversando tete a tete com Barroso, Fux, Daniel Sarmento, Flávio Tepedino, Gustavo Tepedino, Flávio Galdino, de Humberto Ávila. Estava aqui na UFMG, com o povo. Então, assim, eu estava na nata. Só que eu falei assim, bom, qual que é o meu objetivo agora? É concurso? O que eu preciso fazer para passar no concurso? Sentar a bunda no cursinho. Entendeu? E aí tem uma Aí você voltou para a cadeira. Isso é difícil, tá? Nossa Senhora. E existe uma coisa que eu adoro psicologia, e Jung fala uma coisa que é muito grave, que o ser humano não pode ter, que é a inflamação do ego. Isso pode causar muitos problemas se você tiver o ego muito inflamado, né? Porque às vezes você acha que você está lá no 5º degrau, só que você está no 1º. E aí você não vai conseguir chegar onde você está querendo. E aí foi esse momento que eu precisei falar, olha, eu preciso passar no concurso. Aonde eu estou? Aonde eu quero ir? Eu estou lá embaixo. E aí eu falei assim, bom, então vamos matricular no cursinho. Eu tinha juntado um dinheirinho do mestrado e tal. Vou ficar em Belo Horizonte morando com a minha prima Dani, que ela não me cobrava o aluguel. E vou sentar a bunda no cursinho e estudar. Tinha aluno meu do meu lado. E ok, tá tudo bem, mas é isso que eu preciso fazer. E aquela dedicação que você teve lá no começo, ela está sendo refletida agora. E isso é legal, porque assim, se você tivesse engolido a soberba, né, você não teria caminhado para o que você queria, né? Se tivesse ficado querendo ser o creme de la creme, a maionese, né, no churrasco, você não iria conseguir. Não ia dar. O que você quer. Isso é muito legal. Eu acho que como é legal a gente ouvir isso, que a empáfia mais atrapalha do que ajuda. Muita gente acha que a empáfia faz alguma coisa na vida da gente, né? Que a soberba, que o ego faz alguma... Na realidade, isso só atrapalha. Agora é interessante, Letícia, que como as pessoas leem a humildade como uma subserviência. Eu vejo isso muito nas pessoas. Você começa a conversar com as pessoas de forma educada, elas sobem a voz para você, aí você tem que dar aquela, né? Falar assim, ó, calma, meu neguinho, vem cá, vamos bater um papo, porque não é nesse caminho. Aí você tem que chamar para conversar, falar assim, não é assim. Eu gostei de trazer isso para você, a gente tem que agora ficar de olho, são 12 minutos para acabar, tem 48 minutos de live já. Porque e eu acho que você está fechando aqui para o pessoal exatamente o que eu sempre enxerguei em você.
as pessoas, como nós brasileiros, temos uma mania de achar que quem é capaz é uma pessoa que anda flutuando assim, né? Aquela pessoa que você fala, ó, e você não precisa, você sendo capaz, você não precisa ser assim. Você pode manter a humildade, os pés no chão e ser uma pessoa extraordinária. E essa é a grande questão de trazer a Letícia para vocês aqui. Você fala, poxa, mas a pessoa é fora da curva. Sim, mas não é essa a questão. A questão é a humildade, é o outro lado da moeda que eu quero mostrar. Porque vocês vão conhecer aqui pessoas de todos os desenhos, de todos os matizes. Mas todo mundo conseguiu a felicidade. Isso é que é o segredo da coisa. Porque hoje as pessoas medem felicidade com conta no banco. E na realidade não tem nada a ver com isso. Tem a ver com isso aí, ó. Esse sorriso aí. Isso é felicidade. É o sorriso leve. Né? Gente, assim, é engraçado. Você sabe que quando eu fui fazer os concursos, eu nunca olhei o salário. Eu entrei na AGU sem saber quanto ganhava um advogado da União. Eu juro por Deus, eu não sabia quanto ganhava. Nunca olhei. Igual eu fui fazer a prova da UFMG aqui, que eu não sabia que o salário era tão baixo que só dava Mas acertou na AGU. Pelo menos acertou na AGU, tá vendo? Mas, eu nunca olhei. Então, assim... E é legal que se você ficar olhando o salário, sempre vai ter alguém que ganha mais que você. E aí você nunca vai estar satisfeito na sua vida. Você vai fazer o concurso A, ganha X. Ah, mas eu quero o concurso B que ganha mais. E trabalha menos. Não é isso, né? Seja na advocacia privada, seja na docência, você tem que fazer algo. É óbvio, não é para viver de amor, né? Ah, eu vou viver de amor. Não é isso, não é essa a ideia, não. Mas é saber que mais do que a conta bancária existe a felicidade. E essa tem crédito e tem débito, e dependendo do que a gente debitar, a gente nunca consegue repor. Isso é importante. Isso é muito legal. Letícia, agora conta para o pessoal o que um AGU, além de ganhar muito bem, faz da vida. Ai, ai. Bom, então, é uma coisa interessante, assim, também, porque, assim, eu fui fazer meio sem saber também o que é AGU. Eu sabia que... É verdade. Porque a gente, né, Wagner, a gente estava lá em Viçosa, né? Viçosa não tinha Justiça Federal. Viçosa é roça. Viçosa é roça, né? É roça. É muito bom, mas é roça. É a nossa roça, mas é a nossa roça. É roça. Lá não tem. E a AGU é uma carreira nova também, né? Uma carreira muito nova. Você sabe que a AGU, ela veio do Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal, ele abarcava a competência da AGU. A AGU foi criada com a Constituição de 88, que resolveram separar porque dava conflito de interesse às vezes, né? Então, o Ministério Público, às vezes, tinha que defender algum interesse da sociedade contra o ente federativo, a União, ou uma autarquia, ou uma fundação. Então, às vezes, dava conflito de interesses. Por isso que na Constituição de 88 resolveram separar. Falar, olha, vamos manter o Ministério Público Federal, né, a Procuradoria da República de um lado, e vamos criar o órgão, a Advocacia Geral da União, para defender os interesses da administração pública direta, a União, e separar mesmo, né, o interesse primário e o interesse secundário. Né? Quem é do ramo do direito vai entender isso. Então, o Ministério Público Federal ficou com o interesse secundário e a AGU com o interesse primário. Então, a AGU, hoje, ela é dividida em 4 carreiras. A advogada da União, que eu sou, viu, Wagner? Eu sou advogada da União. Eu sempre erro. Mas é difícil mesmo para entender. Você vê que quando eu entrei, eu também não sabia muito bem, não. Então, eu advogo, meu cliente, quem que eu advogo? A União. A União e agentes políticos ligados à União. Então, o presidente da República, os ministros de Estado. Então, eu faço essa defesa tanto da União quanto dos ministros, de agentes públicos, juízes, entendeu? Nós temos os procuradores federais que advogam para a administração pública indireta, que são autarquias e fundações. Então, INSS,
o FMG, tudo que é federal, gente, tudo no âmbito federal, tá? Então, todas as autarquias e fundações federais, os procuradores federais. Temos os procuradores da Fazenda, que trabalham com a parte tributária. Então, toda a parte de tributo, de arrecadação, de execução fiscal é procurador da Fazenda. Deus me livre do tributário. Um beijo, Jamile. Nossa! E temos também os procuradores do Banco Central. Então, são essas 4 carreiras que estão dentro da Advocacia Geral da União, né? E, então, a AGU, ela defende toda a administração direta e indireta federal. E aí eu vou te contar assim, eu entrei na AGU, foi muito legal que eu entrei, e pela minha classificação no concurso, eu fui direto para o gabinete do Advogado-Geral da União. Então, era muito legal que eu trabalhava lá em Brasília com ações muito bacanas, que passavam todo dia no Jornal Nacional. A gente fazia a defesa do presidente da República, mandado de segurança. Todas essas ações que estão no STF. Nós fazíamos todas as ações, tanto as originárias quanto as derivadas do STF. E eu, particularmente, estava no grupo das originárias. Então, todas as ações originárias do STF... Direto lá. Eu fazia, imagina uma menina de 20 e poucos anos, né? Porque eu passei no concurso logo, eu lembro que a Lu me deu a notícia. Eu estava defendendo o meu mestrado, estava num hotel lá no Rio, que eu já não morava mais. A Lu, não lembro como, ela descobriu qual hotel eu estava e me ligou. Olha, você passou na AGU. Né? Vocês perceberam que ela sempre passou para outra coisa antes de terminar a primeira. Vocês perceberam? É ansiosa. Eu nasci de 8 meses. Então, eu trabalho com isso, com a defesa da União. A pessoa jurídica de direito público direto à União. Né? E é muito legal. Deixa eu ver quantos minutos a gente tem. Está quase terminando. Faltam 4. Estou marcando. Então é isso, gente. A AGU é um órgão que só vou contar uma coisa rapidinho. A União, até pouco tempo atrás, era recordista em ser ré nos processos. O polo passivo na Justiça Federal, a União estava em 80% dos casos. E eu passei por um processo de mudar um pouco isso. Mas, peraí, não. A União pode estar no polo ativo. E aí eu passei por esse processo, foi muito legal. Eu saí do gabinete lá em Brasília e vim aqui para BH instaurar o grupo de combate à corrupção. E que legal! Muito bacana, porque a gente inverteu o jogo. Peraí, agora a União está no polo ativo. Nós vamos atrás do dinheiro desse povo aí que está usurpando o dinheiro federal, que é o dinheiro do povo. E todo mundo enxerga muito Lava Jato, essa coisa, e você, na AGU, fez esse papel. Sim! Nossa, na época que a gente instaurou o grupo de combate à corrupção, era a época do sanguessuga, não sei se vocês lembram, a gente entrou com quase 300 ações para recuperar o dinheiro de ação de improbidade. Olha, então a gente saiu daquela parte da União como ré para passar a União como autora e na preservação do dinheiro público, do erário. Então, isso foi muito bacana também, E é aquela coisa, eu ganhei algum dinheiro a mais para isso? Não, eu estava lá coordenando o grupo, mas eu estava fazendo por amor. Né? Não é por vaidade nem nada, não, que eu acho que nunca ninguém viu meu nome por aí falando nisso. Mas é por isso, olha, é o meu papel. E vamos fazer mesmo. Minha mãe morria de medo quando eu ia em audiência lá no interior, eu novinha indo para o interior fazendo audiência, porque a gente quebrava a personalidade jurídica das empresas. Quem estava por trás? Não era só o laranja, não. O laranja a gente descobria lá e a gente conseguia pegar, eram os deputados que estavam por trás de tudo. Letícia, tá contando aqui 15 segundos para acabar. Nossa, então... Manda o seu